Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje nós trabalharemos a derivada e a reta tangente a uma curva. Como determinar uma reta tangente a uma curva passando por um determinado ponto P pertencente a essa curva utilizando derivada. Vamos lembrar desse conceito do que é reta tangente, pessoal. Seja ser uma circunferência e P pertencente a uma circunferência. O conceito de reta tangente a uma circunferência é bem simples. Vamos lembrar que uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que passa tocando essa circunferência num único ponto, ou seja, é perpendicular ao raio. O desenho aqui não está muito bom, porque foi feito aqui na mão, né? Mas dá para lembrar a ideia. Muito bem. É fácil, podemos dizer que se trata da reta que passa por P e toca a circunferência apenas em um ponto. Mas também podemos afirmar que é a reta que passa por P e é perpendicular ao raio OP, ou seja, forma com o raio um ângulo de 90 graus. Mas nós temos um desafio. Que desafio é esse? Nós queremos definir a reta tangente a uma curva C. Não necessariamente essa curva precisa ser uma circunferência. É uma situação tipo essa daqui, pessoal. Eu tenho uma curva, tá vendo essa curva C? Essa curva C é representada por uma função f de x contínua. Ela é contínua. E eu quero uma reta tangente aqui num determinado ponto P. Ela passa tocando essa curva no ponto P. Vale ressaltar que a reta tangente a uma curva C pode sim intersectar a própria curva em outro ponto. Veja que ela é tangente no ponto P, mas ela intersecta, ela corta a curva lá no ponto Q. Não tem problema, mas como determinar esta reta tangente? Primeiro, pessoal, eu quero que vocês relembrem o seguinte. Lá da geometria analítica, que a gente estuda normalmente no terceiro ano do ensino médio, a gente aprende que a equação geral da reta, que é do tipo AX mais BY mais C igual a zero, essa é a equação geral. E a gente estuda também a equação reduzida. A equação reduzida da reta, que tem um formato da função afim, ela é representada normalmente como y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular. O coeficiente angular. É sabido que para determinar a equação de uma reta, quer seja na sua forma reduzida ou geral, nós precisamos ou conhecer dois pontos da reta, ou a partir de um ponto pertencente à reta, digamos esse ponto P, que nós vamos chamar as coordenadas dele de x de P e y de P, ou x0 e y0, além de um ponto nós precisamos conhecer o coeficiente angular, que é a inclinação da reta em relação à horizontal. É a tangente desse ângulo, tá certo? Isso a gente trabalha dessa forma. Com esses dois valores, com um ponto e o coeficiente angular, nós podemos definir a equação da reta. Atenção, se eu tiver uma curva C de um gráfico sendo contínua de uma função f de x, definida no intervalo i, se tivermos um ponto, que esse ponto pode ser representado por x0 e y0, se nós tivermos um ponto da curva x0 e y0, qual é o nosso problema agora? É definir o coeficiente angular, porque tem lá uma fórmula da geometria, como eu dizia para vocês, da geometria analítica, que é desse jeitão aqui, y menos y0, que é o y aqui do ponto, que é o f de x0, igual a m que multiplica x menos x0. Com esta fórmula aqui, pessoal, a gente consegue facilmente escrever a equação da reta. Se for uma reta tangente a um ponto de uma curva C, nós já temos o ponto, nós vamos precisar do coeficiente angular. E onde entra a derivada, Aristônio? É aqui que entra a derivada. O coeficiente angular, pessoal, nós vamos usar esta fórmula, atenção, vamos deixar bem claro.
Onde é que está o nosso problema agora? Definir o coeficiente angular da reta tangente. Esse coeficiente angular, atenção, ó. Olha a definição aqui. A reta tangente à curva C no ponto P de coordenadas x0 e f de x0, ou seja, x0 e y0, porque f de x0 é o mesmo que y0, é a reta que passa por P e tem coeficiente angular igual ao limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Esse limite quando ΔX tende a zero. Ora, esse limite é o f' de x, é a derivada de x da função. Em outras palavras, no ponto x0. Em outras palavras, o coeficiente angular é a derivada da função da curva no ponto x0. Você deriva e aplica o ponto x0, ok? Sabendo quem é o coeficiente angular, você aplica aqui na fórmula, ó, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Aí alguém diz, professor, eu não estou entendendo não o que você falou até agora, o negócio está confuso. Pois nós vamos desconfundir agora. Através de um exemplo, eu quero que por enquanto vocês relembrem, guardem esta fórmula. Lembrem que y0 e x0 são as coordenadas do ponto que pertence à curva C, certo? E m é o coeficiente angular, que pode ser definido como a derivada da curva aplicada ao ponto x0, a abscissa x0. Então vamos lá, vamos trabalhar um exemplo, pessoal. Ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 4 no ponto 2, 0. O ponto é o ponto de coordenadas 2 e 0. A nossa curva é representada por essa função. Isso aqui dá uma curva, né? Uma função quadrática dá uma parábola. E eu quero exatamente a reta que passa aqui no encontro do... Essa curva não é bem assim não, pessoal. Agora aí. Seria uma curva mais ou menos assim, né? A reta tangente no encontro do 2 com o 0. Essa reta tangente aqui, ó. Tá certo? Então, como fazer isso? O primeiro passo é determinar o coeficiente angular. Vamos determinar o coeficiente angular m, que é igual à derivada dessa função aqui, ó, y é o mesmo que f de x, aplicado o ponto x, o valor de x0 do ponto, que é esse aqui. Então pronto, você pega essa função, a função é y, atenção, deixa eu melhorar isso aqui, a função é y igual a x ao quadrado menos 4. Então, quem é f' de x? Lembram da derivada da função? A derivada de x ao quadrado, 2 volta multiplicando, fica 2x. E a derivada da constante é 0. Pronto, esta é a derivada da função. Agora vamos calcular essa derivada no ponto de abscissa 2, ou seja, f' de x para 2. Vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Isso aqui é o coeficiente angular. Opa! Acredito não. Deu certo. Atenção, o coeficiente angular é 4. Agora é só aplicar aqui nessa fórmula que a gente escreve a equação da reta. Repito, determinar o coeficiente angular de uma reta tangente a uma curva, você deriva a função da curva, ó, derivamos, ficou 2x, e aplica o x do ponto, tá certo? Agora, para definir a equação, você faz y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, onde y0 e x0 são as coordenadas do ponto. E m é a derivada da função aplicado x0. Então, vai ficar y menos. Quem é o y0, pessoal? É o y do ponto. Ó, esse segundo valor aqui é 0, né? Y menos 0. O coeficiente angular deu quanto? Tá aqui, ó, deu 4. 4 vezes, repete o x
E o x0 vale quanto? 2. Menos 2. Y menos 0, 0 não tem valor, sobra y igual 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 2, 8. Está aqui a equação, atenção, está aqui a equação da reta tangente a essa curva que passa no ponto 2 e 0. Viram como é simples, pessoal? Vamos trabalhar um outro exemplo para ficar cada vez mais claro? Vamos lá, vou chamar aqui de exemplo 2. Atenção, qual a reta tangente a curva f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5 que passa pelo ponto P de coordenadas 1 e menos 5. Qual é, pessoal? A reta tangente à curva. Aí eu tenho aqui a curva, isso aqui vai dar uma curva tipo assim, ó. E essa curva contém o ponto 1 e menos 5 e tem uma reta que passa, digamos que esse ponto 1 e menos 5 esteja bem aqui, tem uma reta tangente nesse ponto. É essa equação dessa reta que nós queremos, né? Na verdade, é qual a equação da reta. Ok, pessoal? Então, o primeiro passo é determinar o coeficiente angular. E nós sabemos que o coeficiente angular é f' de x, atenção, é f' de x0. Eu derivo a função e depois aplico x0. Então, o primeiro passo é derivar. Quem vai ser aqui, pessoal, a derivada da função? Atenção, quem é f' de x? Quem é a derivada de x ao cubo? Dá 3x ao quadrado. O 3 volta multiplicando, diminui 1 no expoente. Menos, ó, esse 2 volta multiplicando. 2 vezes 3, 6, fica 6x. Né? Que diminui 1 aqui no expoente. A derivada de 2x é 2. E da constante é 0. Então, a derivada da função x ao cubo menos 3x quadrado mais 2x menos 5 é 3x quadrado menos 6x mais 2. Agora, você aplica esse valor aqui para ter o coeficiente angular. Logo, m será f' de x0. Quem é o x0 é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 2. Logo, f' de x0 será, ó, 1 ao quadrado é 1 vezes 3 é 3, menos 6 mais 2. Isso é o nosso m, pessoal. Ora, 3 menos 6 é menos 3, mais 2 dá menos 1. O coeficiente angular é menos 1. Se o problema pedisse só o coeficiente angular, estaria resolvido. Mas nós queremos a equação da reta. A gente volta lá para aquela fórmula da geometria analítica. A equação da reta pode ser dada por y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Vai ficar como y menos, quem é o y0? Aqui o y0, menos 5. Menos da fórmula com menos daqui, menos por menos, mais 5. Igual, o coeficiente angular vale menos uma vez x menos x0. x0 é 1, então fica menos 1. Y mais 5 igual, menos uma vez x é menos x, menos por menos mais uma vez 1 é 1. O 5 está positivo, passa negativo. Y igual a menos x mais 1 menos 5. Y igual a menos x mais 1 menos 5 dá menos, atenção, dá menos 4. Eis a equação reduzida da reta que passa tangenciando essa curva no ponto 1 e menos 5. Ok, pessoal? Então, eis aí mais um exemplo. Bem, espero que vocês tenham entendido como determinar a equação de uma reta tangente a uma curva passando por um dado ponto. Beleza? Vamos ficando por aqui com esta videoaula. Um abraço a todos.